Atemporal, para mim, é voltar ao passado, preservar o passado. Uma indicação de que se deve voltar nos tempos. É algo que permanece como valor imortal. Um personagem muito curioso na história da arquitetura e do urbanismo de Curitiba é o Frederico Kirchgassner. Ele vai trabalhar na prefeitura de Curitiba durante muitos anos. E nesse processo, enquanto ele está ali trabalhando, acho que desde os anos 10 na prefeitura de Curitiba, ele começa a fazer um curso de arquitetura por correspondência em uma escola em Berlim. E aí, durante alguns anos, ele faz isso, ele tem os estudos dele interrompidos por conta da Primeira Guerra Mundial. Ele vai efetivamente conseguir concluir esses estudos quando ele viaja para a Europa, ali no final da década de 20, para fazer os exames dele lá e conseguir o diploma. Mas nesse período ele já trabalhava na prefeitura de Curitiba, desenvolveu uma série de trabalhos, particularmente como topógrafo. Alguns dos mapas mais antigos que a gente tem de Curitiba hoje são participação dele durante esse trabalho de atuação. Vai permitir que ele entre em contato com um tipo de arquitetura, uma realidade que buscava inovar. A Alemanha dos anos 20, a República de Weimar, é a Alemanha da Bauhaus, é a Alemanha do Walter Gropius, é a Alemanha que está buscando se reconstruir de uma Primeira Guerra Mundial e que está fazendo isso a partir do desenvolvimento do design, de uma arte mais moderna, de uma construção mais padronizada e tudo mais. E ele entra um pouco em contato com isso. Quando ele projeta inicialmente a casa dele e depois a casa do irmão Bernardo, a gente percebe justamente isso. Uma arquitetura que conhece, um arquiteto, né, que conhece essa modernidade, que conhece algumas liberdades que o modernismo propõe. Por exemplo, você não precisa ter simetria, você não precisa seguir determinadas proporções clássicas, você pode projetar os seus móveis para serem adequados às funções da sua casa, as plantas dos pavimentos podem ser diferentes entre si, o uso do terraço, né, o telhado como um espaço plano de terraço, do qual ele e a esposa podiam contemplar a Serra do Mar. São alguns desses traços de modernidade que aparecem ali. O Kirchgassner está sozinho em Curitiba. E talvez um dos exemplos mais emblemáticos dessa solidão que ele tem ao propor um tipo de arquitetura mais moderna seja justamente as poucas obras dele às quais a gente tem contato. Então, no final dos anos 20 você tem a casa dele, alguns anos depois tem a casa do irmão, e aí ele passa alguns anos trabalhando como funcionário público da prefeitura. Ele faz um prédio na Riachuelo, mas muito mais convencional, já bem simétrico, alvenaria estrutural. Ele faz o portal do passeio público, totalmente inspirado no cemitério de Cães de Paris, uma coisa assim bem acadêmica, bem voltada ao passado. Ele tem, no começo dos anos 50, um edifício de apartamentos na Rua Portugal, a mesma rua onde ele projeta a casa dele, meia quadra para baixo, mas também bem mais convencional. E é uma figura que talvez a gente pode imaginar que fica meio traumatizado pelas críticas que ele recebe, pela dificuldade de ser compreendido nas inovações que ele propunha. A nível nacional nem eram inovações tão grandes assim, talvez, né? Assim, eram, mas existiam outras pessoas. Mas a um nível local ele está isolado de uma forma que parece que ele se desencanta com a arquitetura. A arquitetura pela qual ele se encantou quando viaja para a Europa, a construção que ele adora e que faz ele estudar à distância, e que depois, por não ter muitos desdobramentos,
acaba ficando inclusive esquecido. E ficou esquecido durante algumas décadas na historiografia da arquitetura curitibana, até que foi descoberto, assim, no final do século XX, como alguém talvez à frente do seu tempo. Sobre a arquitetura moderna no Brasil, né, ela vai emergir na década de 20, virada para a década de 30. Em São Paulo nós temos algumas casas que são construídas por Gregory Warshawicz, que trazem essa linguagem de modernidade que estava se discutindo na arquitetura na década de 20 na Europa. São desenvolvidas algumas casas que trazem algumas das ideias que se discutiam na Europa da década de 20, colocando-se a questão que seria uma habitação moderna. Aí a gente pode contextualizar a arquitetura moderna em Curitiba, que ela vai caminhar em 3 períodos. Esse primeiro período é pioneiro com os trabalhos de Kirchgaster, a casa que ele constrói para si mesmo, sua família, em 1930, e ao longo da década de 30 uma outra casa, uma segunda casa para o seu irmão Bernardo Kirchgaster. Mas isso não tem uma repercussão importante como naquele momento da cidade. São arquiteturas estranhas, causam estranhamento. A arquitetura moderna, ela, não raro, ela causa várias situações de estranhamento, não somente em Curitiba, mas em outras cidades. O movimento moderno em Curitiba, ele não entra através dos arquitetos. Ele vai entrar como entra no Brasil através da Semana de Arte Moderna, através de escritores e pintores. Em Curitiba nós temos um marco importante que foi a chegada do Guido Viaro. Então o Guido Viaro ele traz uma ideia de o que estava acontecendo no pensamento modernista na Europa. E na década de 40 nós temos a figura do Dalton Trevisan, um escritor, contista e poeta, que funda a revista Joaquim, e trabalha junto com o Poti, nosso maior aí, curitibano modernista, e que estava muito relacionado ao movimento moderno. Um pouco, vamos assim dizer, reservado, não gostava muito de holofotes, de apresentar, bastante rígido, e foi para nós, filhos, um balizador de que dizia o seguinte: vocês são responsáveis pelos seus atos. Gostava de pintar, criar coisas novas, corajoso e inovador. Chamavam ele de várias coisas. O alemão terminou o dinheiro do alemão, não tem mais dinheiro para pôr o telhado na casa. Como se for estar fazendo uma igreja. E coisas desse gênero, assim. Não viam uma inovação dentro da arquitetura, mas que ele sempre quis ser um arquiteto, apesar de que no Brasil o curso de arquitetura ainda não, pelo menos em Curitiba não tinha, certo? E ele então se correspondeu com o meu avô materno na Alemanha, e foi-lhe sugerido pelo seu Franz Kirchgassner, reitor de uma escola em Baden-Baden, para que ele fosse fazer, por correspondência, um estudo, e isso aconteceu em 1929, se eu não me engano. E no retorno, passou por Baden-Baden para agradecer o meu avô materno e conheceu a minha mãe,
E o namoro acho que não levou muito tempo. Casaram, vieram para o Brasil, para depois construir a casa, projetar e construir a casa que hoje aqui é um marco histórico na arquitetura moderna. Não ligava muito porque ele sabia o que estava fazendo. Havia muitas críticas, havia muitos ciúmes. Isso é natural, toda mudança traz novidades. Um dos lugares que eu mais gosto é essa sala de jantar aqui debaixo, onde a família se reunia e onde mamãe também fazia muitas vezes as reuniões. Quase tudo está preservado como era antigamente. Tanto o quarto quanto o banheiro. O banheiro, claro, foi modernizado, né? Não tinha aquela parte de vidro ali, que separava a banheira, praticamente dita, da coisa. A pintura é a pintura original, e vários cômodos, e tem se preservado também a parte exterior. A gente tinha uma casa aqui perto, na rua Tapajós, e a casa tava para vender. Daí a gente começou a buscar outra casa para vender. Daí a gente passou na frente dessa e achamos a casa linda e daí resolvemos comprar. Assim, a gente não sabia da importância histórica, só pela beleza mesmo da casa. É muito legal se ter um patrimônio histórico, porque você sabe que aquilo vai continuar. Que ela parecia que tinha sido feita pra gente. Apesar da gente estar com um prédio do lado que tirou o sol, que a casa foi construída toda a face norte, onde teria o sol o dia inteiro, uma boa parte do dia, ela fica sem sol. Então a parte acústica, a vedação é excelente. A parte térmica também é super legal, porque tudo bem, a gente está em Curitiba, né? Às vezes aqui precisa acender a lareira. A casa foi construída essa parte aqui é cega, não tem uma janela para o sul, todas as janelas são viradas para o norte, da onde recebe sol durante todo o tempo, né? Então o lugar mais quente da casa é o quarto de cima, que bate sol durante todo o tempo. Então pode estar frio, mas se tiver sol, lá está quente. E as paredes também são grossas, o que permite com que acho que a temperatura seja sempre ao contrário do externo. Para mim, a parte especial da casa é a sala de jantar, que é onde a gente recebe as pessoas, né? Essa é a parte mais especial. Para mim. É de comum acordo, porque eu também gosto da sala, que é onde que eu gosto de cozinhar. Então é onde eu coloco o povo para comer. A gente chegou na casa sem conhecer nada. Depois, um ano depois, apareceram as fotografias que o Paulo da Fígaro trouxe, o Paulo Costa. Então eram 14 negativos de fotografia com as fotos da família fazendo a casa em 1936. Isso é um negócio super divertido, muito louco assim, né? Daí a gente começou a conhecer a família. Nós fizemos um jantar e enchemos a sala ali de todo mundo, da parte lá da Regina.
que era que ficou com a casa, a herdeira da casa, que era a sobrinha do Bernardo. Afilhada, né? Afilhada, e ela ficou com a casa, e depois veio toda a família dela, e a família deles, né, e vieram aqui fazer um jantar. Daí, isso teve um negócio divertido, interessante, que é uma delas, que é a Raquel, que já tem que já tem mais idade, ela nunca tinha subido as escadas, porque as escadas as crianças não subiam. Que dava no quarto, né? Que dava no quarto e na sacada. Então isso foi uma coisa divertida, interessante. E outra que a gente ganhou daí de presente, uma toalha, uma almofada que foi costurada por ela. Ela bordou a almofada que está lá na outra... Pela esposa do pela Bernardo. Erna, Esposa pelos do donos Bernardo. da casa. Então assim, daí eles contaram a história de como é que eles moravam aqui, como é que era, como é que eles eram. Foi super bom. Tinham duas escolhas. Ou era amarela, ou era cor-de-rosa. Porque pelas prospecções que a gente faz, que a gente raspa, tinha essas duas cores que era para escolher. Amarelo não podia ficar, porque os dois prédios são amarelos. A casa ia sumir. Daí foi optado pelo rosa, que era a cor que era. A cor que tá era a cor que era. A ferragem, os ferros também eram verdes, era verde e rosa. As quê? portas, As portas, as janelas, questões de o piso tá original, o piso de madeira original. Assim, em cima da granitina, na escada, tinha carpê. No banheiro e na cozinha no banheiro também e na tinha um cozinha, paviflex. nos banheiros, que são Em dois cima. banheiros, e na cozinha tinha paviflex. Então foi removido, foi limpo e foi lixado. E o que sobrou é a parte original, né? Isso, essa tá original também. É A isso. sacada foi refeita, porque ela estava desfigurada. Graças às fotos que a gente com os negativos, a gente descobriu como que era a sacada. A temporal é aquilo que serve para qualquer tempo. Que É acho assim que que a não gente tem tempo. pensa né? da mesma forma, que é a casa de 36 continua Continua moderna. Era uma casa moderna. E daqui continua moderna. 30 anos com certeza vai continuar moderna, porque É uma coisa que é para sempre. Mas é isso, assim, ser atemporal é um negócio que é quase como eterno, é um negócio que não tem tempo, né?